estou falando hoje com a Bianca Silva, do carinho da menina. Agora tem que falar preta, é isso? Preta. Eu estou falando assim, gente, que a gente vai discutir exatamente questão de etnia, né, de cor, e também a questão da mulher. E eu vou pedir para a Bianca, então, contar para a gente quem é ela, e vocês vão entender qual que é a história da Bianca e por que eu a trouxe hoje para conversar com a gente. Porque eu entendo que a história dela é um exemplo e faz parte do poder público olhar como a gente pode ter mais histórias bem-sucedidas como a da Bianca. Vamos lá, Bianca. Quem que é a Bianca Silva? Que é minha amiga, trabalha comigo, né? Eu sou a Bianca Silva, eu tenho 28 anos, eu sou estudante de Direito. Já fiz muita coisa na vida, né? Comecei a trabalhar muito cedo, porque eu sempre tive a presença do meu pai e da minha mãe. Aos 12 anos, meu pai se separou da minha mãe e foi embora e deixou a gente. E eu tinha meu avô, minha avó, que sempre foram muito próximos, os meus tios, que foram sempre muito próximos da gente, só que eu precisava ajudar minha mãe, que a minha mãe entrou numa depressão, assim que meu pai foi embora. Então eu precisava ajudar ela. Então eu comecei a ajudar lá no bairro onde eu moro, que é no Socorro, as senhorinhas, ajudava elas a ir na feira, ficava com elas, que tinha, na minha rua tem muito idoso. E aí eu comecei a fazer isso. E aí eu comecei a ter gosto pelo dinheiro. Porque eu tinha meu dinheiro, eu comprava minhas coisas. Mesmo a minha mãe trabalhando, que a minha mãe sempre trabalhou, a minha mãe trabalhava na época no Bradesco como serviços gerais, ela nunca deixou de trabalhar, sempre fez as coisas dela. Então eu comecei a ter gosto. Então eu ia para a escola à tarde, à noite eu passava em casa, eu tomava banho, jantava, ia para casa dessa senhorinha, que o nome dela é Ivete, já faleceu. De manhã eu ia para casa, fazia as coisas, ajudava minha mãe, e à tarde eu ia para a escola. E essa era a minha rotina. Então eu ajudava ela, que ela não tinha família, e ela me pagava para mim fazer isso, e eu gostava. Então eu comecei a ter amor a isso. Entendi. Então, assim, olha que interessante, Bianca. Você está me falando que você veio de uma família estruturada, onde tudo bem, os seus pais se separaram, mas você sempre teve a presença de um deles muito forte. A sua mãe te suportava, você não precisava trabalhar para ter sustento. Não. Na verdade, você trabalhou para você ter aquele um pouco a mais, e porque talvez você até, nesse sentido, não quisesse ver a sua mãe frustrada em não poder, tipo, proporcionar aquilo que uma menina queria, né? Sim. Na sua narrativa também percebi que você tinha questão de avós, tios, quer dizer, uma família que se apoiava, isso é muito importante, e também um bairro onde você conseguiu apoio e você foi trabalhar para uma vizinha, então, foi isso. Tá, então, essas conexões são muito importantes. Olha só, a gente tem a conexão familiar imediata, a família dos tios e até a questão de vizinhança aí te acolhendo, né? Bom, mas aí a Bianca ficou com vontade, gostou do negócio, viu que era capaz de produzir, começou a gostar de ganhar dinheiro, comprar suas próprias coisas, ter liberdade, etc. E acabou deixando um pouco os estudos. Como foi isso? Você terminou até o colegial? Eu terminei o colegial, terminei o ensino médio, mas fora isso eu fazia outras coisas. Aí eu pedi para minha mãe me passar para o horário noturno. Quando eu entrei no ensino médio, eu pedi para minha mãe me passar para o horário noturno. Com 15 anos, mais ou menos. Isso. Porque, se eu não me engano, era 14. Porque para mim era melhor, que eu conseguia fazer algumas coisas, né? Aí depois comecei a entregar panfleto na Américo Brasiliense, de restaurante. Já trabalhei de promotora de lojas. Já fiz outras coisas. E aí, um dia, uma amiga minha falou assim: Bianca, tem uma vaga de manicure para você trabalhar num salão muito bom. Eu falei, mas eu não sei fazer. E ela falou, não, eu te ensino e vai dar certo. Que legal. E eu fui, com a cara e com a coragem, fiz o teste, passei, não sabia, era um mundo novo. Comecei, no começo, assim, era muito ruim, eu demorava 1 hora para fazer uma mão, 1 hora e meia, um tremor, um desespero.
Aí eu consegui, fui me adequando, fui Quantos melhorando. anos, Bianca? Eu tinha 18. 18 já. anos. Aham. Já tinha 18. Aí eu já comecei a me adequar, já comecei a melhorar. Já tinha terminado os estudos. Só que eu não tinha não tinha. Não é que nem tinha dinheiro, porque eu trabalhava já fazendo meus bicos, né? Mas eu não sabia o que eu queria para minha vida, na verdade. E você não tinha uma perspectiva, talvez, de sair desse universo. Isso. Porque você, então, conseguiu uma remuneração. A gente sabe, agora eu paro, faço uma pausa, porque acho isso uma coisa importante. Muitas mulheres vão para esse setor de beleza, porque é um setor que é rentável, elas conseguem, de fato, se especializar, ter um trabalho digno. E só que, de fato, é um trabalho ainda manual, que tem uma limitação de ganho, de desempenho, é importante, mas, de repente, não era para isso que você nasceu. Você podia alçar outros voos e você, nesse momento, talvez tenha ficado um pouco estagnada por não ter oportunidade, por não ver. Você não se interessou nesse momento por fazer talvez um curso de estética, de medicina estética, nada disso? Então, porque assim, eu entrei na questão da beleza, foi passar 3 meses. Eu passei quase 10 anos. Nossa. Entendeu? Então falei, vou ficar 3 meses nesse salão, vou juntar um dinheiro, fazer alguma coisa para mim ter um futuro um pouco melhor e pensar no que eu quero fazer. Porque assim, tudo que as pessoas falavam, não, você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo, nunca foi aquela coisa, eu quero fazer isso, sabe? Nunca me apaixonei por fazer. Então eu sempre fui levando, e aí continuei, fiquei nesse salão por muitos anos. E aí aconteceu um episódio na minha vida que deu reviravolta totalmente, que aí eu comecei a ver o mundo como realmente é. Não naquele mundo que eu vivia no salão. Naquele mundo que eu precisava fazer alguma coisa por mim. Naquele mundo que eu precisava fazer alguma coisa para o meu sustento futuramente. Porque eu não ia aguentar fazer unha pro resto da vida. Perfeito, perfeito. E aí aconteceu esse episódio que eu me apaixonei pelo direito. Então aí eu me encontrei. Porque, na verdade, você teve uma questão talvez legal que fizesse, você viu a importância do profissional da área de direito, do advogado. Você sentiu confiança, você viu o apoio e você, então, naquele momento, quis se colocar naquela posição. Foi isso? Isso. E aí eu me encantei, comecei a pesquisar sobre o direito e vi que é uma área maravilhosa. É uma área super abrangente, que a gente pode ter oportunidades, a gente pode ajudar as outras pessoas. Perfeito. E a gente começa a ver umas coisas que a mídia não mostra. A mídia não mostra, diz da vida real. Problemas que as pessoas têm, né? Que a gente começa... Quando eu entrei para fazer o direito, a gente começa a ver isso. Que a mídia não mostra. A mídia se preocupa só com o sistema carcerário. Certo. E a família? Perfeito. Exato. Com certeza. A gente fica preocupado, né? Vamos dizer assim, naquilo que nos toca, né? Então, para nós, a sociedade que quer se ver livre de um determinado grupo tem como combinado que uma pessoa que não se comporta de uma determinada maneira, isso em qualquer país, ela vai sofrer punições. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos a pena de morte, né? Então, nós isolamos essa pessoa por um período da sociedade. Pode ser um período curto, um período médio, ou até, né, para o resto da vida. Quer dizer, nem sei se isso na prática acontece, porque direito não é uma das minhas especialidades. Eu sei que existem atenuantes e a pessoa é condenada a não sei quanto e sai. Mas, de fato, o que nos interessa, a gente está sempre preocupado, são as saídas, as punições, a mídia fala sobre isso. Mas você estava nos falando num aspecto importante, né? Que realmente a maior parte da população carcerária, que é de homens, né, mais do que mulheres, deixam famílias, né? Deixam família, deixam filhos. E é nesse quesito que a gente tem que pensar. É nos filhos, é nas crianças, é nas mães. Porque eles deixam isso do lado de fora.
Quem dá apoio para eles? Eles não têm bolsa, porque tem toda uma história que tem a bolsa preso e não sei o que, recebe uma pensão. Tem isso, mas isso daí funciona assim. Você tem que... O réu tem que estar trabalhando, tinha que estar trabalhando 3 meses antes de ser preso para ele ter esse direito. Ah, então se a pessoa, por exemplo, ela foi presa, porque vamos dizer que ela roubou alguma coisa, furtou, por até uma necessidade, porque ele estava desempregado, não estou querendo justificar o crime, mas Sim. ele estava desempregado, ele foi preso, então a família não vai ter direito a Não essa vai ter direito assistência. a essa assistência. A maioria dos presos hoje são muito novos, 18, 19 anos, 20. Você não vê presos com muita idade no CDP, no serviço carcerário. São mais gente nova, que cresceram na favela. Nasceram na favela, cresceram na favela e é o que eles veem na favela. Entendi. E acabam sendo presos. E aí, no caso, esses jovens já têm família, já têm filha. Filhos, tem jovens que têm filho aos 14 anos na periferia, aos 15, 2, 3. Tá. A gente tem que falar de como mudar isso. Isso é uma coisa, é uma loucura, é o problema maior que eu acho que a gente tem hoje no nosso país, com certeza, é essa questão social, né? Mas como você acha que a gente pode ajudar? Você falou que se encantou com essa área e teve conhecimento, conheceu famílias e outras mulheres aí, crianças. Como que você acha o que falta para essas mulheres, o que falta para essas famílias que têm uma pessoa encarcerada? Eu acho que falta lugar para essas crianças ficarem enquanto as mães delas estão visitando o marido, ou o companheiro, ou o filho, porque elas não têm com quem deixar essas crianças. A família abandona? Assim, os parentes não... Tem muitos que abandonam. Tem muitos que abandonam. Eu já escutei vários casos de várias mulheres falando: eu tenho que trazer meu filho porque a minha mãe não quer ficar com meu filho porque eu estou indo visitar meu marido que está preso. Então elas levam essas crianças. Só que essas crianças, elas não têm direito de escolha. Entendi. Elas não estão escolhendo se eu quero ir, eu quero ficar. Elas têm que ir porque não tem com quem ficar. E aí elas podem adentrar? Podem. As crianças, sim, tem uma idade, que agora eu não me recordo, mas tem uma idade que pode entrar. Se eu não me engano, é até 14 anos, 12, 14 anos. E depois dos 18. Tem um gap de idade da adolescência que eles não permitem entrar. Que interessante. Deve ter um motivo também. E, no caso, talvez o que você está sugerindo é que talvez para esse tipo de visita, porque eu entendo assim, a mulher está visitando o marido, tentando manter o núcleo familiar, porque a gente não tem que julgar ninguém, a pessoa está presa, a sociedade tem isso combinado. Sim. A pessoa tem o direito de cumprir a pena dela com dignidade. Né? A gente já superou há muito tempo a questão da punição física, já é uma punição moral imensa, está lá, a pessoa tem que estar lá com dignidade. E então eu imagino que o cônjuge quer manter o núcleo familiar, que é um direito também. Só que no caso a mãe leva a criancinha e ela tem que entrar naquele ambiente carcerário que a gente sabe que não é o melhor, né? É um ambiente pesado. Não está lá só quem furtou, quem levou um celular, quem levou uma bolacha no supermercado, quem levou... Tem inúmeras pessoas. Tem pessoas que fizeram assalto, roubaram por necessidades, tem uns que não. Tem uns que podem matar, fazer outras coisas por prazer. Como a gente já viu vários maníacos aí, várias reportagens, estão lá dentro. Entendi. E a criança, então, é exposta a todo esse ambiente no momento da visita. Isso. Então, talvez se existisse, por exemplo, uma creche, um núcleo de apoio, uma casa onde a mãe pudesse, anexa, então, a penitenciária, onde a mãe pudesse, talvez, deixar a criança, e poder fazer a visita e voltar. Entendi. Isso. Talvez isso não causasse um trauma maior Nunca. na criança. Nossa, que coisa bonita. Mas isso é uma faceta sua. Você viu, conheceu, e dentro do direito, você acabou que a gente
A Bianca trabalha no setor condominial, né? E é uma grande especialista, trabalha como síndica também e conhece bastante já do direito condominial. Não sei se vai ser a sua especialização, mas eu, né, como trabalho no setor, torço, mas acho que é encantador e a gente tem que trabalhar exatamente naquilo que o nosso coração se indica para que a gente faça da melhor maneira possível, né? Dentro do setor que você atua agora eu vou falar um pouco, você já então saiu desse lugar de uma menina que começou a trabalhar, passou a fazer um trabalho manual, agora cursa uma universidade, já tem propósitos. Você, como uma mulher preta, sente preconceito no meio de trabalho que você está? Como era a Bianca atuando na beleza, que era comum, estava lá, mas sempre na posição de servir. Agora uma mulher negra no comando. Como é isso? Nos dois ambientes eram bem difíceis. Já peguei várias clientes que falaram, eu não quero fazer com aquela neguinha ali. Você está brincando. Muitas clientes que falaram isso pra mim, que eu não quero fazer com aquela neguinha, eu não quero que aquela moça me atenda por causa do tom da minha pele. Mas isso nunca me abalou tanto, porque a minha mãe sempre me ensinou que a gente vai passar por isso. Então, a minha mãe sempre mostrou que tudo que tiver algum defeito vai ser sempre a neguinha. Ah, você diz assim, o culpado, se acontecer alguma vai ser coisa. sempre a neguinha, qualquer lugar. Então, eu tento ser melhor. Não me abalar com o que as pessoas falam. Mostrar que eu sou melhor do que ela de um outro jeito. E no setor condominial tem isso também, porque tem muito homens, muito do sexo masculino. Então eles acham que não pode escutar uma mulher preta, que elas não podem estar acima dele. Então, isso como eu posso dizer? Eu entendo porque a gente, às vezes, né, Bianca, tem aquela história. A jovem falou, tem que vir a pessoa mais velha para selar, porque a pessoa mais velha tem mais experiência. A mulher falou, tem de vir o homem para endossar. Agora uma mulher jovem, preta, não é? Ainda uma mulher, quer dizer, você com certeza para impor a sua autoridade, você vai ter uma dificuldade talvez um pouco maior, não acha? Sim, isso sim. Eu tento ser amiga de todos. Eu tento trazer sempre eles ao meu lado. Mas sempre tem um que é indomável, que tem aquele jeito mais chucro, mais Machista. mais machista. Então, eu vou tentando entrar aos poucos, devagar. Mas é bem difícil, super complicado, porque eles acham que você falar não tem peso, Não tem valor. não tem valor, entendeu? Que você não sabe, nunca sabe de nada, que você nunca consegue resolver os problemas. Então, eu tento sair dessa saia justa com eles. Perfeito. Eu acho interessante que a gente vê que, no fundo, você sempre se apoia no lugar interno que você criou de confiança, de amor, que a sua família lhe deu, sua mãe. Sua mãe, quando lhe falou aquilo que, filha, calma, tá tudo bem, não acredite nisso. As pessoas vão te tratar assim, mas você não tem que ficar nesse lugar que as pessoas te colocam. Isso te dá uma confiança e uma paz que faz com que você não desista de você. A minha mãe sempre falava uma frase para mim que... Ela fala, porque a sua mãe é viva, né? Fala. Mas hoje em dia ela não fala tanto porque eu já faço universidade, já estou seguindo o meu rumo. Ela está muito orgulhosa de você, com Sim. certeza. Ela sempre falava, não é porque eu limpo o banheiro que você tem que limpar também. E isso foi ficando aqui. Mesmo eu na beleza, eu sempre fiz o máximo para mim ter as minhas coisas, para não depender de ninguém, para mim ter como eu posso dizer, um dinheiro guardado, para mim nunca ter a necessidade de limpar um banheiro, que eu acho que isso daí
é digno para todo mundo, mas ela falava isso para mim e eu ficava com isso na cabeça. Eu quero o meu melhor. Entendi. Você queria evitar ter de cair para voltar a fazer um trabalho braçal. É isso. E, no fundo, a grande discussão que a gente está falando é em relação à baixa remuneração que a gente normalmente tem, historicamente, para aquele que faz o trabalho braçal, né? E, na verdade, as coisas estão invertendo. A gente está vendo que agora existem coisas que são feitas à mão, a gente vai valorizar mais, mas isso é uma questão de evolução, né? Vai demorar para a gente chegar Sim. ao ponto de dar valor para quem faz um de cada, né? E o respeito também, né? Porque tem muita gente que não tem respeito. Ah, vou jogar um papel aqui porque a menina da limpeza vai pegar. Não é isso. A gente tem que ter educação. Se eu tô vendo que ela tá passando pano, por que eu vou passar onde ela já passou? Espera secar. Tá certo. E muita gente não tem isso. Eu acho às vezes que falta empatia. Empatia. A pessoa não, ela não está fazendo de propósito, é que ela não enxerga o outro. A pessoa está tão presa dentro dela mesma, assim, não consegue compartilhar, né, esse sentimento de falar, puxa vida, eu vou prejudicar. É uma coisa complexa. Se isso a gente tem dificuldade dentro das casas. Imagina do lado de fora. do lado de fora, né? A gente viu muito isso, intolerância nos condomínios, quando a gente teve a pandemia, a gente estava trabalhando juntos, você viu muito bem como era difícil a pessoa que queria fazer uma obra e a outra pessoa estava trabalhando de home office, a criança brincando, porque não podia descer, porque estava tudo fechado. E gente doente, que tinha dor de cabeça, e tendo tudo aquilo que coexistir, e um entender um pouco a dor do outro, e simplesmente fazer com que a coisa acontecesse dentro daquele condomínio, né? E se a gente expande isso, né, pensando para a cidade, a intolerância entre eu que moro no centro, por exemplo, as pessoas, eu sou uma moradora do centro, que moram num apartamento. Agora, tem um morador do centro que mora na rua. Ele é um morador de rua, mas ele é meu vizinho. Ele mora lá. Ele tem direito ao solo urbano tanto quanto eu. Só que eu tenho uma condição muito melhor do que a dele, porque eu durmo na minha cama, eu como a minha comida. Ele come daquilo que sobra da minha casa, não é verdade? Do lixo. Ele dorme nas ruas. Então, em que condição que essas pessoas estão em nós? E será que a gente não tem como melhorar isso daí? Isso é olhar para o outro, não é fazer faxina urbana, gentrificar, varrer essas pessoas de um bairro para o outro. A gente tem que resolver essa questão. Acolher, né? Acolher as pessoas muitas pessoas que estão lá no centro, elas não têm saída. Claro, acho que elas não têm opção. Eu sei que existem. Eu acho que a questão da população de rua é super complexa e ela tem vários perfis de pessoas que estão lá. Eu acho que a gente não consegue generalizar. Mas, de fato, se existe uma família, por mais simples, por assim, menor quantidade de recursos financeiros que a família tivesse, se houvesse o acolhimento, de alguma maneira, você tiraria a pessoa da rua. Eu acredito muito nos valores familiares, assim. Eu também acredito muito nisso. Porque pela família e a família por você, nessa troca, você vê sentido e você consegue resgatar sentido, esperança, que é o que aquelas pessoas não têm mais, né? A gente acaba sendo o que a gente vê, né? Se a gente tem uma família estruturada, um pai e uma mãe estruturados, que te acolhem, que te abraçam, que fazem coisas boas por você, que te incentivam, você vai entregar isso para outras pessoas. Com certeza, exatamente, isso mesmo. E o que você acha, Bianca, que o poder público, uma vereadora, caso como agora eu, que vou me candidato a ser vereadora pela cidade de São Paulo, o que o Poder Legislativo poderia fazer para poder ajudar, então, essas meninas que, como você, em algum momento, contaram com a família para incentivar.
quem não tem a família, será que o Estado poderia ajudar? Ou essas mulheres, esposa de população carcerária, o que o Estado, como que você vê? Você acha que a gente poderia ajudar de alguma forma? Eu acho, e assim, eu acho que para essas pessoas que não têm família, que não têm um caminho a seguir, deve procurar cursos gratuitos que a prefeitura deveria dar, incentivar a elas a fazerem curso. Principalmente essas meninas de 16, 17 anos, que elas estudam meio período, saindo de lá do colégio, elas podem ir para um curso integrado com a escola. Seria super legal incentivar elas a aprender a fazer uma unha, cortar um cabelo, melhorar o aspecto delas para elas se sentirem melhor, se sentirem úteis. Perfeito. Que era, na verdade, porque realmente você pega uma idade da adolescência onde tem muita gravidez prematura, eu não sei o que passa na cabeça dessas meninas aí, enfim, que acabam se aventurando e entrando por um mau caminho, né? Então, se elas tivessem mais oportunidades, né, de se entreter, de buscar recursos, carreiras precoces que pudessem desenvolver, né? E falta, acho que, esse tipo de informação, porque, no caso, você tinha amigas, familiares que puderam te conduzir. Isso. Tem gente que não tem. Tem gente que a mãe está o dia inteiro trabalhando, o pai fica numa comunidade que, às vezes, só tem em algumas situações, só tem mau exemplo, né? E a arte, como requalificação? Aulas de música, de dança? Super legal. Tem muitas meninas que querem participar, mas pai e a mãe não têm condições financeiras de pagar uma aula de dança, uma natação, uma ginástica. A prefeitura deveria fornecer espaços para as meninas, os meninos fazerem isso, para elas não acabarem na rua, para não acabarem se drogando, se prostituindo, e sim fazendo uma coisa bonita. Você acha, então, que apesar de que existem muitos programas da prefeitura que a gente vê, mas apenas ainda falta, isso é pouco? Eu acho que tem lugares que tem bastante, mas não são tão bem divulgados. Ah, a população nem sabe que aquilo tem. Tem muita gente que não sabe, tem muitas mães que não sabem o que vão fazer com seus filhos depois da escola porque não sabem que tem isso. Uma das minhas ideias aí, Bianca, é criar um sistema eu já falei de creche com horário flex. O que é um horário flex? Eu sei que o nosso prefeito, dentro das métricas que ele criou, viu que zerou a fila da creche. Não sei se também todo mundo se inscreveu, como que funciona isso, porque talvez tenha gente que não se inscreva porque a creche não tem, tá bem? A pessoa entra às 6 da manhã, ela pode ter deixado a criança às 4? Não pode. Então, ela nem leva a criança para a creche. Essa pessoa talvez não conte, porque ela não entra. E se ela não tem condição de pagar para uma vizinha, se ela não tem uma mãe que olhe, você sabe quem que olha essa criança, né? O irmãozinho mais velho, isso. E o irmãozinho mais velho deixa de ir para a escola nessa situação. Então, aí você começa, puxa vida, a aumentar o êxodo da escolaridade. Então, a criança de 9, 10 anos larga da escola porque ela passa a descuidar do irmãozinho, né? E aí, quando ele já abandonou, o que ele vai fazer? Procurar o trabalho precoce. E se ele não tem um trabalho legal, talvez ele arrume um trabalho que seja ilegal. E aí é que o caminho vai para o outro lado, né? Tá, então, acho que interessante isso daí. E em relação agora às criancinhas da população carcerária, não existe, então, dentro do auxílio que você prestou a essa comunidade, você não vê que elas não possuem, então, um local para deixar essas crianças. Para deixar essas crianças, porque elas acabam tendo que pagar para alguém ficar com essas crianças ou até levar essas crianças pro sistema carcerário. E, na minha opinião, seria legal ter um lugar que você pudesse deixar essas crianças durante o dia, com refeição, uma recreação. Apoio psicológico. Um apoio psicológico, um assistente social sempre lá conversando, tentando acolher essas famílias. Porque assim as crianças iam ver
que não é só esse caminho que o pai ou a mãe dele seguiu, e sim tem outros. Claro, claro. Que lindo isso. Acho que é importante esse tipo de discussão, porque a nossa cidade é muito grande. É muito grande. A gente olha, né, o mapa da nossa cidade, os bairros. Eu fui sair do centro, fui até Parelheiros, andei 50 quilômetros dentro da cidade, quer dizer, é uma loucura a dimensão daqui. Então, pensar que a gente vai chegar com infraestrutura, serviço social, educação, puxa vida, saúde, é uma coisa, são coisas difíceis de serem feitas e que a gente tem de estar, então, buscando sempre melhorar, buscar políticas do governo que sejam mais abrangentes. E o cobertor parece que sempre é curto, né? A gente tenta, e, enfim, porque na verdade eu entendo que como as pessoas às vezes elas não estão acostumadas com, por exemplo, a mulher numa posição, a mulher preta naquela posição, as pessoas não estão acostumadas com as coisas organizadas e limpas, elas a gente vai ter resistência. E o que a gente tem de fazer é repetir e não desistir. E ocupar aquele lugar e incomodar bastante. Então, tem de incomodar, tem de criar o desconforto, a gente tem de reclamar, porque senão, se a gente não fizer isso, a gente não vai mudar aquilo que é o normal. É normal a gente jogar o papel e a mulher preta varrer para mim e não reclamar. É isso que acontece. É normal aquela criança, filha de uma população que já é criada num lugar totalmente sem condição, que já é uma comunidade, o pai jovem, sem a menor condição social, sem a menor condição de formação moral, nada, está encarcerado e a criança vai lá ver o exemplo do pai. Quer dizer, a gente precisa mudar. Isso não pode ser normal. O normal, a gente tem que criar o incômodo e tentar mudar esse normal. E por isso que eu quis falar com a Bianca hoje, gente, porque a Bianca é uma história diferente, é uma história, claro, que veio de uma família estruturada, e isso para mim mostra quão importante é isso, quão importante é a gente ter empatia, um ajudar o outro, começando de dentro de casa. Que orgulho da Bianca. Obrigada a você, obrigado pela oportunidade.